Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre progressão geométrica, tranquilo? Novamente, não vou falar todos os assuntos do tópico agora, tá? As somas vão ficar para uma aula síntese, belezinha? O que a gente pode falar aí, né pessoal? Então, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência, tá bom? Onde cada termo a partir do segundo vai ser obtido pelo produto do primeiro por uma constante, certo? Na verdade, do produto do anterior por uma constante. E essa constante a gente vai chamar de razão, beleza? Então, vamos pensar na recorrência dessa forma de PG, né? Como é que ficaria na recorrência, né? Ó, eu tenho um primeiro termo, certo? E a partir do segundo, ó, pro n maior que ou igual a 2, vai ser o anterior que multiplica uma razão. Essa razão, pessoal, a alteração aqui, tá? Era para estar um Q aqui, perdão. Na hora de mudar, eu esqueci de mudar. Então, esse Q aqui pertence aos reais, tá? Galerinha, esse Q, a gente usa Q aí na progressão geométrica por causa de razão, de quociente, tá? Então, como é que eu obtenho o quociente, essa razão aqui, né? Eu divido a n pelo a n menos 1. Eu divido da frente pelo de trás, certo? Então, Q de quociente, tá? Mas poderia ser R também, não tem problema. Bom, galera, como que a gente lista isso, né? Ó, a gente vai ter um primeiro termo, aí o primeiro termo você multiplicou por uma razão. Quando você multiplica de novo pela razão, né? Q vezes Q, que é quadrado. Multiplica por Q de novo, que é o cubo, beleza? Então, na listagem, é assim que vai aparecer minha PG, belezinha? Então, um exemplo pra gente aí, pessoal, ó, é essa PG aqui, né, ó. Você começou com o primeiro termo valendo 1, multiplicou por 3, né? A razão é 3 no caso. Virou 3, multiplica por 3, dá 9, multiplica por 3, dá 27, multiplica por 3, dá 81, tá? E assim sucessivamente, belezinha? Muito que bem. Como é que vai ser o termo geral, né, da minha progressão geométrica? Imagina o seguinte, né, ó. O segundo termo vai ser o primeiro vezes uma razão, né? Ó, o 3 era o 1 vezes a razão que é 3. O terceiro vai ser o anterior, o segundo, vezes a razão. De boa? Só que esse segundo aqui, ó, a gente acabou de perceber que é o primeiro vezes a razão, né? Ó. O A2 é o A1 vezes a razão. Vezes a razão de novo. Ok? Então, o A3 vai ser o A1 que multiplica, que é quadrado. E o A4, né? Ó, o A4 vai ser o anterior que multiplica a razão. Só que o anterior a 3, ó, é A1 vezes Q quadrado. O anterior a 3, A1 vezes Q quadrado, que multiplica a razão, Q quadrado vezes Q, que é o cubo. De boa? O A5 vai ser o anterior, o A4, vezes a razão. Só que o A4, pessoal, é A1 vezes Q ao cubo. Ou seja, o A5 vai ser o A1 que multiplica Q à quarta. Então, vamos perceber o padrão, né? Ó, o A3 é a razão elevado a 2. O A4 é a razão elevada a 3. O A5 é a razão elevada a 4. Sempre uma unidade a menos, uma razão a menos, né? Então, se a gente manter esse padrão, né? Ó, o AN vai ser o A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1, né? Ó, quando aqui era 4, aqui foi 3. Quando aqui era 5, aqui foi 4. Quando aqui era n, aqui é n menos 1. De boa? Então, no caso, o meu A1 é o primeiro termo, de boa. O AN é o termo que está na posição n, ok? E esse Q, na verdade, tá? Perdão de novo, pessoal. Que aqui vai ser a razão. Belezinha? De boa? Tranquilo? Muito que bem. Agora que a gente pegou um exemplo aí para a gente entender a ideia da PG, né? Então, muito simples. Eu vou multiplicando, eu escolho um primeiro cara e vou multiplicando. Em vez de adicionar um valor como na PA, eu vou multiplicando por um valor, tá? Vamos classificar as progressões geométricas de acordo com as suas razões, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma sequência aí, e essa sequência é uma PG, ela vai ser estritamente crescente, né? Se o primeiro termo for positivo e a razão for positiva, ou se o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1. Vamos ver alguns exemplos, né? Ó, essa PG aí, né? Ó,
o primeiro termo é 3. Aí virou 6, né? O que eu fiz para virar 6? Eu multipliquei por 2, né? Ó. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. Para obter a razão, eu sempre divido da frente pelo de trás, ok? Então aí pra gente, pessoal, olha o que está acontecendo. Ó. O meu primeiro termo é 3, é positivo, e a minha razão é 2. Eu estou multiplicando por 2. Então, se o primeiro termo e a razão são positivos, essa PG só aumenta, só cresce, beleza? Só que, vamos pegar essa PG aqui, ó, né? Ó. Menos 16, aí, tá um pouco maior, né? O menos 8 é maior que menos 16, né? Ó. Menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, e isso está aumentando, ok? Então, nesse caso, pessoal, olha só o que está acontecendo. O meu primeiro termo é negativo, que é menos 16, só que a minha razão é meio, né? Eu estou multiplicando por meio, ou seja, eu estou dividindo por 2, né? E aí, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, 16 multiplica por meio, dá menos 8. Perdão, isso, menos 16 por meio dá menos 8. Multiplica por meio dá menos 4. Multiplica por meio dá menos 2, ok? Então, essa é a nossa ideia aí, tá? Se o meu primeiro termo é negativo e a minha razão ela é um número entre 0 e 1, essa PG vai ser crescente, belezinha? E se a minha razão for, se o meu A1 for diferente de 0 e a razão for 1, né? Como esse exemplo aqui, né? Ó, você pegou, é 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, o primeiro termo, ó, é 3 e a razão é 1, porque eu tô pegando 3, multiplica por 1, dá 3. Multiplica por 1, dá 3. Multiplica por 1, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma PG constante se a razão for 1. E quando que ela vai ser decrescente, né? Quando que ela vai diminuir? Então, ela vai diminuir se o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, ou se o primeiro termo for negativo e a razão for maior que 1. Então, ó, por exemplo, eu tenho essa PG aí, certo? Meu primeiro termo é 135 e a razão é 1/3, né? Ó, eu estou dividindo por 3. Opa, arrumei aqui, tá, pessoal? Esse slide está com bastante erro, eu preciso arrumar depois. Então, eu dividi 135 por 3, né? Multipliquei por 1/3. Deu 45 por 3. Dividir por 3 de novo, dá 15. Dividir por 3 dá 5. Dividir por 3 dá 5 sobre 3, beleza? Então, embaixo desse 5 aqui era para estar 3, tá, pessoal? Desculpem pelo errinho aí, ó. Então, nesse caso, pessoal, ó, a gente tem o primeiro termo positivo e a razão entre 0 e 1. E essa PG só que diminui, beleza? Ela só está diminuindo o valor. Então, ela é decrescente. Bom, pessoal, então eu já arrumei os 5/3 aqui, ok? E aí, esse exemplo aqui, ó. A gente tem, né? Então, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27. Então, o primeiro termo é negativo, ó. O primeiro termo é negativo. Só que a razão, ó, positiva, né, ó. E maior que 1. Então, menos 1 que multiplica 3, dá menos 3 vezes 3, menos 9 vezes 3, menos 27, menos 81, tá? Então, essa PG está decrescendo, está diminuindo, né, ó. Então, ela vai ser decrescente quando o primeiro for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, certo? Como 1/3. Ou quando o primeiro for negativo e a razão for maior que 1, perfeito? Como esse segundo exemplo. De boa? A gente tem mais duas classificações aí, pessoal, para alguns casos particulares, que na verdade são quando ela é singular, tá? A singular é quando o primeiro termo é 0 e a razão também é 0, tudo bem? Todo mundo 0 aqui pra gente. E ela vai ser alternante, pessoal, se o primeiro for diferente de 0 e a razão for negativa, de boa? Ou seja, pega o primeiro valendo 2, né? E a razão valendo menos 2, ó. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Vezes menos 2, ó. Menos 4 vezes menos 2, 8. Positivo. 8 vezes menos 2, menos 16. Negativo. Vezes menos 2, 32. Positivo. Então, caso a razão seja negativa, pessoal, ela vai ser alternante. De boa? Não se preocupem tanto com essa nomenclatura, tá? O que é bom vocês pegarem, ó. Perceber que aqui, ó, os números estão aumentando, ó. Estão aumentando, do menos 16 está indo para o menos 1, está aumentando. Aqui está constante, aqui os números estão diminuindo, tá? Esse tipo de noção que eu gostaria que vocês tivessem, belezinha? Claro, se tiver 0, ela vai ser singular,
e quando ela tiver alternante, você perceber que a razão é negativa. Belezinha? Galera, assim como nas PAs, a gente tem algumas propriedades interessantes aqui pra gente, né? Ó. A primeira delas vai ser a propriedade dos termos consecutivos, então, pessoal, né? Se a gente sabe que 3 termos, né, nessa ordem formam uma PG, isso implica pra gente que o do meio é a raiz quadrada dos outros 2, ok? A gente chama isso de média geométrica, tá? Por isso, progressão geométrica. Belezinha? Então, a gente vai pegar alguns exercícios aí um pouquinho mais pra frente, que essa concepção vai ser importante pra gente. Outra coisa que é bacana é a propriedade dos termos equidistantes dos extremos, né? A gente tem uma coisa parecida lá nas PAs, né? Então, vamos observar essa sequência aqui, essa PG, ó. O primeiro termo é 1, eu multipliquei por 2, tá? Ó, a razão é 2, estou multiplicando por 2. Pensem comigo, ó. 1 vezes 64 dá 64. A raiz quadrada de 64 dá 8. 2 vezes 32 dá 64. A raiz quadrada de 64 dá 8. 4 vezes 16 dá 64. A raiz quadrada de 64 dá 8. Então, termos que estão à mesma distância aqui, ó, beleza? Termos que estão às mesmas distâncias, o produto deles vai dar, na verdade, a raiz quadrada do produto vai dar o termo que está aqui no meio, belezinha? Caso essa quantidade de termos seja ímpar. E se for par, né, pessoal? Então, se você for parar para pensar, ó, se for par, ó, 1 vezes 128 vai dar a mesma coisa que 2 vezes 64, que vai dar a mesma coisa que 4 vezes 32, que vai dar a mesma coisa que 8 vezes 16, tá bom? Então, você vai calcular a média dos caras que estão aqui no meio, belezinha? Para uma quantidade par, perdão, para uma quantidade ímpar de termos e para uma quantidade par de termos, também vale essa propriedade. Belezinha? Tranquilo? Então, novamente, pessoal, eu ainda não falei da soma, tá? A gente vai deixar uma aula só para isso. Vamos pegar alguns exercícios aí pra gente resolver, ok? Bom, opa, tropecei. Bom, pessoal, então o primeiro exercício aí da página 238, ele vai dizer o seguinte pra gente, ó. Enemzinho. Pesquisas indicam que o número de bactérias, X, é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa informação. Ele usou uma população inicial de 10 a quinta bactérias X, 10 a quinta bactérias X, e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora. Após 1 hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi... Tá, então vamos começar a modelar aí, né, pessoal? Então, pensem comigo, né, ó. Eu tenho aqui o meu primeiro termo, tá? Só fazendo uma correspondência, tá, pessoal? Seria como se eu tivesse começado a quantidade de bactérias que eu comecei, beleza? Aí depois de 15 minutos, 1/4 de hora, tá bom? Aí, depois de 30 minutos, depois de 45 minutos e depois de 60 minutos, que foi a duração, beleza? Então, ele verificou, certo? Ele verificou que... Cadê? Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias se duplica. Isso, ele confirmou que é verdade, tá? Então, aqui, pessoal, ó, no quinto termo, o que vai estar acontecendo pra gente, né? Eu tinha 10 a quinta, tá? Tinha 10 a quinta, de boa. E aí veio pra gente, ó. Então, vamos reconhecer. O primeiro termo tá dando 10 a quinta, beleza? A razão, ou seja, se dobrou, a razão é 2, beleza? Se eu tenho o primeiro termo e a razão, eu consigo descobrir qualquer um. Então, quer dizer que o A5, ou seja, depois de 1 hora, vai ser o A1, que dá 10 a quinta, que multiplica
a razão elevado a 5 menos 1, certo? Que é a formulinha. 2 à quarta, beleza? Muito que bem, né? A gente já sabia, né? Ó, era só você pegar o 10 à quinta, multiplicar por 2 uma vez, por 2 duas vezes, por 2 três vezes, por 2 quatro vezes. É a ideia da fórmula, tá, pessoal? Assim como em PA, vão ter exercícios que a gente não vai precisar da fórmula, tá? Como esse aqui, ó. Intuitivamente você já conseguia. Mas é sempre bom conhecer a fórmula para saber generalizar. De qualquer modo, ele dá a alternativa já em notação aí, né, ó. Então isso dá pra gente a letra E, tá? Isso dá pra gente a letra E. De boa? Tranquilo? 2 à quarta dá 16, né? Então, 16 ficou multiplicado por 16, né? A quantidade de bactérias. De boa? Bom, vamos para a questão 2. Lá. Então, questão 2 da Unesp. Essa questão 2, ela diz o seguinte pra gente, pessoal. A sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem área de 1 centímetro quadrado, tá? Então, ó, novamente a gente está comentando sobre fractal. Para quem assistiu a minha live com a Ana, né, ó, fractal sempre cai aí pra gente. Então, o fractal ele é essa figura, tá, que vocês estão vendo aí, que você vai gerando através de repetição de um processo, né? Então, qual que é o processo? Você tira 4 quadradinhos, você gerou a figura 2. Aí, de cada um desses que sobraram, você tira 4 quadradinhos. E repete, repete, repete infinitamente, tá? No caso, pessoal, ele fala o seguinte: dado que a área das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, forma uma progressão geométrica, tá? Então, por exemplo, a área da figura 1, ó, você pode ver que tinha 3, 6, 9 quadradinhos, né? É um quadrado de 9 por 9, né? E a figura 2, ó, são 5 quadrados de 3 por 3. Já diminuiu, né, a área. Bom, mas já já a gente trabalha isso aí. Então, dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma PG, a área da figura 5, certo, pessoal? Então, a figura 5, pensem comigo, né, ó. Então, a área da figura 1 é um quadrado inteiro de 9 por 9, dá 81. Beleza? A área da figura 2, ó, são 5 quadrados de 3 por 3, tá? Então, 5 vezes 9. De boa? Porque eu tenho 5 quadradinhos na disposição aí, cada quadradinho tem 9 quadradinhos menores. Então, 5 vezes 9, 45. Beleza? E esse padrão vai se repetindo. Belezinha? Ele quer saber aqui, ó, na figura 5, qual que é a área. Tá? Bom, então, se a área segue um padrão de PG, pessoal, eu preciso descobrir a razão dessa PG, porque com a razão eu descubro qualquer termo, inclusive o da figura 5. Perfeito? Como é que eu faço para descobrir a razão, né, pessoal? Então, para descobrir a razão, basta que eu divida a figura da frente pela figura de trás. Belezinha? Ou seja, essa razão aqui, ó, vai ser 81 sobre 45. Dá para simplificar, né? Então, dividindo por 9 em cima e embaixo, certo? A razão dá 9 quintos. Então, com essa razão 9 quintos, pessoal, a gente descobre aí quanto vale a figura 5. Belezinha? Bom, então vamos lá.
Para descobrir a figura 5, pessoal, então, F5 vai ser a figura 1, certo? F1, 81, beleza? Que multiplica a razão, que é 9/5, beleza? 9/5 dividido por... Opa! 9/5 dividido por... elevado a 5 menos 1, certo? Então, 9/5 elevado a 4. Belezinha? Tranquilo? Eu inverti, né, pessoal? Só corrigindo aqui, né, ó. É 45 por 81. Perdão. Então, 5/9. Beleza? Ó, então, a figura 5 vai ser 81. Pessoal, só uma algebrice aqui, ó. 81 é 9 ao quadrado. 5 à quarta, dividido por 9 à quarta. Belezinha? Propriedade da potenciação, beleza? Então, no caso aqui, pessoal, olha só. A figura 5 vai ser... subtrai os expoentes, ó. Beleza? Figura 5 vai ser 5 à quarta, dividido por 9 ao quadrado, né? É como se eu simplificasse, né? De boa? Ou seja, a figura 5 vai ser 625 sobre 81. Isso dá pra gente a letra A. Belezinha? Tá aí a sua resposta. Mais um exercício da Unesp. Um tempinho pro print. Pessoal, nesse exercício 4, a gente vai ter o seguinte, ó. Sabendo que os números da sequência, então vamos lá. 5, M, N e 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto MN? Bom, pessoal, então eu tenho aqui, ó, uma sequência com 4 termos, né? Mas eu posso relacionar de 3 em 3, ok? Primeiro esses 3, depois esses 3. Então, o que eu sei sobre 3 termos, né? Eu sei que o do meio é a raiz quadrada dos outros dois, né? Pessoal, percebam que eu só escrevi diferente, né? Ó. Eu só escrevi diferente. De boa? Só escrevi de maneira diferente. Tá? Escrevi elevando ao quadrado, ó. Escrevi desse jeito. De boa? É a mesma coisa. E eu também sei, ó, que o n ao quadrado é igual a 10m. Ok? De boa? Tranquilo? Agora, galera, eu vou precisar descobrir o produto m vezes n, né? Então, como é que eu faria para descobrir m vezes n aí, né? Ó, o produto é um número, né? Eu não sei exatamente quanto que vale a razão, mas eu consigo descobrir com a ideia da interpolação, que aí foi o primeiro exercício que eu fiz que não estava na apostila, né? Então, eu vou ter aqui que o 5 é o primeiro termo, ok? Tem o segundo, que é m. Ai, porra. Pessoal, e nesse exercício 4 aí, ó, vamos lá. Sabendo que os números da sequência 5, m, n e 10 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto m vezes n? Bom, galera, não tem 3 termos, tem 4 aqui, né? Mas eu posso usar uma ideia interessante aqui, né? Ó.
Posso usar a ideia do produto dos termos equidistantes, ok? Então, se eu multiplicar, é uma quantidade par de termos, se isso é uma PG e eu multiplicar esses valores aqui nos extremos, ó, vai dar exatamente o mesmo valor, como a gente pegou aí na última parte da teoria que eu falei, certo? Então, o produto M vezes N é igual a 5 vezes 10. Ou seja, M vezes N dá 50. De boa? Isso dá pra gente a letra C. Tranquilinho? Suave? Bom, galera, então agora eu vou apresentar os principais conceitos aí das fórmulas, de boa, de soma, tanto para PA quanto para PG. E aí a aula da semana que vem a gente taca pau nos exercícios de soma. Belezinha? Vamos para mais um pouquinho de teoria então. Bom, pessoal, então para aproveitar o finzinho da aula agora, vamos falar um pouquinho aí sobre as somas da PA e da PG, perfeito? Vamos começar pela PA? Na verdade, vamos começar com uma história, né? Essa história vocês já ouviram falar, provavelmente, mas para quem não ouviu, é sempre bom comentar, porque faz a gente entender de onde vem a fórmula, né? É uma ideia muito intuitiva. Esse nome desse camarada que tá aqui, ó, Carl Friedrich Gauss, né, que vocês provavelmente também veem na física, né? Ele foi o cara que descobriu a fórmula da soma da PA, né? E aí conta a lenda, conta a história, que a professora do primário dele estava de saco cheio da turma todo bagunçando, você imagina um monte de criança de 7, 8 anos, né? E aí qual foi o ponto? A professora falou assim, ó, vocês vão ter que falar para mim a soma de todos os números de 1 a 100. Vai, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Então ela esperava parar com a bagunça da molecada por pelo menos algumas horas, né? Vocês pensem aí que pra gente fazer essa soma sem calculadora já é um pouco chatinho, né? Imagina para um monte de criança de 8 anos. Então ela achou que ia se livrar das crianças por algumas horas aí, né? Aí beleza, não deu 5 minutos, chegou o bonito do Gauss, com seus 7, 8 anos, e aí ele falou assim, ó, professora, dá 5.050. Aí a professora olhou para ele e falou, de onde você tirou isso aí? Sai da sala. E aí deixou lá os moleques lá fazendo as contas, né? E nisso, depois de algumas horas, todo mundo começou a entregar o mesmo resultado. 5.050, 5.050. E aí ela começou a se perguntar o que raios tinha acontecido para ele, em 5 minutos, fazer uma coisa que a galera demorou horas para fazer. E aí qual foi a explicação dele, né? Ele pensou, pessoal, nessa sequência de modo contrário. Tipo assim, aqui ela está crescente, aqui ela está decrescente, tudo bem? E aí o que ele reparou, né? Ele reparou o seguinte, eu tenho um conjunto de equações aí, certo? Um conjunto de umas somas, né? Na verdade, de equações, podem ser equações, né? E aí o que ele reparou, né, pessoal? Olha só o que está acontecendo. Ó. Se eu adicionar essa coluna, dá 101. Essa coluna também dá 101, né? Ó, 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, 4 mais 97. Todo mundo aí pra gente dá 101, ok? Dando 101, então, pera lá, quer dizer que se eu somar essas duas equações, né, pessoal, o que a gente vai obter aí, né, ó? Que a soma S100, S100, certo? A soma do 100 mais a soma do 100 dá 2 vezes a soma do 100, beleza? E aí, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99, 101, 101, 101, 101, 101. Reparem que esse 101 apareceu 100 vezes, ok? Porque eu tinha aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até o 100. Do 1 ao 100 temos 100 números, perfeito? Então quer dizer que 2 vezes essa soma, pessoal, ó, 2 vezes essa soma dá 100 vezes 101, porque uma multiplicação é uma adição de termos iguais, certo? Então aparece 101 100 vezes aqui, beleza? Ou seja, essa soma, ó, é 100 vezes 101 dividido por 2. E a soma dá 5.050. E foi assim que o moleque de 8 anos conseguiu calcular a soma de 1 a 100, certo? Então, esse exemplo é um caso particular da fórmula que a gente vai usar sempre para calcular a soma de PA. Tranquilo?
como é que vai ser essa fórmula, né? Então, reparem aqui, né, ó. O que ele fez? Da onde que veio esse 101? Ele pegou o primeiro termo da PA e adicionou com o último, porque ele inverteu a ordem, né? Então, a soma de N termos vai ser o primeiro mais o último que eu quero somar, vezes a quantidade de vezes que ele vai aparecer, certo? Eu queria somar até o 100, beleza? E o 100 está na posição 100, nesse caso, belezinha? Todo mundo dividido por 2. Essa é a formuleta, tá? Então, o raciocínio para ele fazer em 5 minutos foi o seguinte, né? Vamos pensar aí no exemplo, né? Qual é a soma dos 100 primeiros números naturais? Ele olhou e fez o seguinte, ó. Soma do 100 vai ser o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Em 2 palitos ele conseguiu aí a nossa soma, beleza? E aí essa é a fórmula que a gente vai usar para soma de N termos, perfeito? De uma PA. Já na PG, pessoal, a demonstração é um pouco um pouco menos intuitiva, ok? Então, dessa vez eu não vou trabalhar a demonstração, mas no caso da PA é interessante a gente saber, certo? Mas no caso da PG, pessoal, qual que é o ponto, né? A gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Ó. A soma dos N termos de uma PG vai depender só do primeiro termo e da razão, né? Pensem comigo, né? Para eu saber a soma de N termos na PA, eu preciso do primeiro e do último, né? E aí, no caso, eu preciso saber a quantidade. Aqui eu não preciso de razão, independe da razão, né? Aqui não, ó. Eu só preciso do primeiro e da razão para descobrir o último, beleza? Então, com essa formulinha aí, ó. Como é o exemplo que eu vou mostrar agora. Então, olha só. No exemplo, ó, a gente tem essa PG aí, certo? Para calcular os N termos, a soma do 7, né, ó? Como é que a gente vai calcular essa soma de 7 aí? Então, a soma do 7 vai ser o primeiro, que multiplica 1 menos 2 elevado à sétima, dividido por 1 menos 2, ok? 2 à sétima vai dar 127 pra gente, né? Perdão, 128, e aí 1 menos 128, 127. Fazendo as contas aí, a gente vai ter que a soma desses 7 dá 381, tá? Então, no caso que a PG é pequenininha assim, até dava pra gente somar. Se você somar aí 3 mais 6, mais 12, mais 24, você vai ver que vai chegar em 381, tá? Mas, caso seja uma quantidade maior, aí compensa usar a fórmula mesmo, né? Bom, então essa fórmula serve para somar os termos de uma PG, ok? Outro ponto, pessoal, que é interessante aí pra gente, vai ser o seguinte, ó. Imaginem o seguinte, imagine que eu tenho uma PG com infinitos termos, tá? Uma PG com infinitos termos e uma PG que é convergente. Como é que eu vou fazer, né? Ó, eu vou dar o exemplo primeiro, depois eu explico a fórmula. Então, nesse exemplo aqui, ó. Opa, nossa, perdão, gente, a animação saiu. Ó, o primeiro termo é 8. Eu dividi por 2, deu 4. Dividi por 2, deu 2. Dividi por 2, deu 1. Por 2, deu meio. Por 2, deu 1/4. O próximo termo vai ser 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. O que está acontecendo aí pra gente, né? Quanto mais eu multiplico, menor fica o termo, né? Ó, meio é 0,5. 1/4 vai ser 0,25. 1/8 vai ficar 0,125. Então, conforme eu aumento, esse número aqui da PG que vai crescendo, vai chegar cada vez mais próximo do zero, ok? Se eu quiser somar infinitamente, né? Porque se eu somo infinitamente aqui, ó, minha soma vai dar infinita, né? Não dá para eu saber. Agora, se eu somo infinito aqui, cada parcelinha ficando menor, aqui dá para somar infinito, tá? Então, imagine o seguinte. Para somar o infinito, seria substituir o infinito aqui, né? Imaginem o seguinte, pessoal. A minha razão, nesse caso, ela é um número que está entre 0 e 1, certo? Vamos pensar comigo, ó. Se eu pego o meio elevado a A, certo? Meio elevado a 1, perdão. Dá 0,5, né? Meio elevado a 10. Opa, passou. A 20, vai. Já deu um número menor. A 70, um número menor. Conforme eu vou passando, ó, reparem que chega num momento aqui, ó, que a calculadora já dá pra gente que vale 0, né, ó.
Então, se eu somar infinitamente, na verdade eu estou somando vários zeros. Beleza? Não é que é zero, né? Vai ser 0,0000000000000 com um monte de casas, ok? Então, a ideia é uma ideia de tendência que a gente vai usar, perfeito? Significa que quando eu pego meio elevado a um número muito grande, ele vai dar um número tão pequeno, mas tão pequeno, que eu posso dizer que dá zero. E é justamente essa ideia que eu vou usar aqui, ó. A razão é meio elevado a um número muito grande, isso aqui vai virar zero, ó. E isso aqui também vai virar zero. Quem vai sobrar para mim? A1, certo? Aqui não vai ficar zero não, né? Perdão. Aqui não, porque não está elevado a infinito. Mas aqui, ó. Q elevado a infinito vai dar zero. A1 vezes 1 vai dar 1, dividido por 1 menos Q, ok? Então, se eu quiser somar infinitos termos da minha PG que converge para zero, ok? Basta que eu use essa fórmula aqui. Perfeito? De boa? Como esse exemplo aqui, ó. Então, se eu quiser somar os infinitos termos dessa PG, basta que eu divida 8 por 1 menos a razão, ok? Só fazendo uma correção aqui, tá, pessoal? 8 dividido por meio vai dar 16, ok? Então, arrumem aqui, não vai ser 381, vai ser 16, perfeito? Então, dessa aula, galera, eu gostaria que vocês ficassem com pelo menos essas três fórmulas, tá? Soma dos termos da PA, soma dos termos da PG, e caso seja uma PG convergente, eu posso usar essa formuleta aqui. Belezinha? De boa? Por hoje eu vou ficar aqui, tá, pessoal? Vocês vão perceber que ainda faltou a fórmula dos produtos, mas aí na semana que vem eu comento a parte dos produtos, belezinha? Junto com os exercícios já. Beleza? De boa? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a live.